Você é mãe, vive sem tempo pra nada, muito menos pra cuidar de você. Tá meio que perdendo contato com o que você gosta de fazer e até perdendo prazer na maternidade? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier. Eu sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E nesse programa Mães com Mais Tempo, eu ajudo mães a organizarem o seu tempo para avançar na carreira. E para não perder novos vídeos, já clica logo agora no início, aqui em subscrever ou se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos do canal. E nesse vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo 32, eu vou te ensinar 3 estratégias simples para ter um tempo diário de autocuidado, mesmo depois de ser mãe. Vem comigo! Bom, o perfil da mãe do vídeo de hoje é o seguinte: uma mãe de 45 anos, mãe solo há 4 meses, tem um filho de 3 anos e ela é autônoma. Ela é manicure no Rio de Janeiro. E se você quiser conferir as dicas que eu dei no episódio anterior, sim, esse vídeo é a continuação das dicas para o problema que essa mãe trouxe para mim, você pode acessar o vídeo do Mães com Mais Tempo 31, clicando aqui no card que eu vou colocar para vocês. E o título do vídeo é Como Mudar de Carreira Sem Perder a Sanidade, mesmo sendo mãe solo depois dos 45 anos. E se você preferir não pausar o vídeo agora e não clicar aqui no card, eu vou também colocar no link da descrição, que fica bem aqui embaixo no vídeo, tá bom? O que essa mãe falou para mim, para quem está chegando nesse vídeo agora e não acompanhou o vídeo passado, ela disse o seguinte: Ju, eu admito que eu estou surtando ultimamente. Eu resolvi fazer terapia há um mês para atender a tantas demandas, mas eu não estou vendo ainda muitos resultados, a não ser tirar uma horinha para mim por semana. Eu gostaria de agradecer o seu carinho e clareza com todas as mães que estão no olho do furacão. Nós nunca fazemos nada direito, tanto na casa quanto com os filhos. Nos sentimos esgotadas. Acompanho as lives, queria poder maratonar, mas tu sabes como é a vida de mãe. Sim, eu entendo a vida de vocês. Eu tenho muitas mães que dizem, Ju, eu escuto as tuas lives enquanto preparo o jantar, porque minha live é 6 da tarde, às terças, né? E eu faço nesse horário, mesmo sabendo que é um horário ruim para muitas mães, porque é o único horário que eu consigo encaixar antes de pegar as meninas na escola. Então, mães, não se preocupem. Não se sintam pressionadas e escutem os meus vídeos enquanto vocês estão fazendo alguma outra coisa em casa, escutando no carro, indo, voltando para o trabalho. O que importa é você aprender comigo e ter uma vida mais organizada, tá bom? E ela continuou: eu estou ficando desesperada. Toda sessão de terapia é falando sobre o caos que está a minha vida. Sem organização, sem tempo para nada, sentindo falta de mim mesma e perdendo o prazer da maternidade. E é sobre isso ainda nesse vídeo que eu vou explicar a vocês 3 estratégias simples para vocês conseguirem resolver esse problema se você se identificou também. São tantos os corres que a gente acaba fazendo tudo por obrigação. E eu queria fazer por amor. Estou me sentindo sobrecarregada. E disse ainda que foi dica da terapeuta dela procurar no YouTube canais sobre a maternidade e carreira. Então, você que também está chegando aqui, se você está gostando desse vídeo e está precisando desse tipo de conteúdo sobre maternidade e carreira, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você não gostar, tudo bem. No final do vídeo é só lá colocar o dislike, tá tudo certo. Fica tranquila que a amizade é a mesma. É só para você não esquecer, tá bom? Gente, quais são os benefícios da gente parar aqui, ou de você estar me escutando enquanto está fazendo alguma coisa em casa, sem problema, eu também faço isso. É, qual o benefício de você estar aqui e de você aprender de verdade comigo? Primeira coisa, por que é importante a gente ter tempo para a gente? Já que o tempo é tão escasso, já que a gente corre para um lado para o outro, fica tão desesperado para dar conta de tudo. Primeira coisa, gente, ser mãe pode ser uma ótima experiência, pode ser o sonho da sua vida, mas só quem é mãe sabe como ser mãe também pode ser exaustivo, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, eu, por exemplo, na fase que eu considero foi mais desafiadora para mim, em termos de exaustão, foi quando eu tinha minha primeira filha, que hoje está com 12 anos, mas ela tinha 1 aninho de idade, e eu fui morar na Inglaterra durante 1 ano, acompanhando meu marido, na época no doutorado. E eu me vi sem empregada, porque eu tinha uma empregada fixa no Brasil, sem família. Ela, que eu ainda mamava, ela começou a acordar muito mais vezes do que acordava antes,
3 vezes que ela acordava no Brasil, ela começou a acordar 4, 5 vezes por noite. Eu fiquei desesperada. Eu comprava tudo que era livro, eu lia, eu fazia diário que os livros recomendavam sobre, como fazer a criança dormir sozinha, mas ao mesmo tempo com apego e não sei o quê. Gente, eu tentei um monte de estratégia durante meses, e eu me senti um verdadeiro zumbi. Bom, nesse momento, eu poderia ter me desesperado, mas eu busquei 2 coisas. Primeiro, eu pedi ajuda a uma profissional de saúde, uma enfermeira, para resolver a questão do sono. Contratei, usei as reservas que a gente tinha no Brasil, da venda do carro da gente, e eu disse: "Olha", eu me lembro, eu estava tão desesperada, gente, que eu disse assim: "Olha, eu volto para o Brasil, eu ando de táxi, eu compro um carro usado, eu faço qualquer negócio, mas eu vou pagar, mesmo em libras esterlinas, essa mulher, porque ela foi recomendada, eu vi nessa revista", não tinha Instagram na época, então foi numa revistinha sobre saúde que eu tinha achado ela, e eu quero arriscar, porque eu não estou conseguindo mais dar conta. Meu marido acho que achou que eu estava surtando, que eu estava, tipo assim, exagerando, que não precisava daquele drama todo, que era só dar um jeitinho, ela ia dormir. Só que só eu sabia, gente, o que era me sentar. E se eu passasse 10 minutos sentada, eu literalmente dormia sentada. Eu coloquei ela numa creche 2 vezes por semana e eu dormia a manhã inteira, porque eu não conseguia dormir à noite. Então, sim, pode ser exaustivo ser mãe. Eu amava minha filha? Sim. Eu me dedicava 24 horas por dia para ela? Sim. Eu estava sem trabalhar? Sim. Eu estava de licença da Universidade Federal de Pernambuco, com a licença não remunerada, mas foi a fase mais difícil e mais exaustiva. Então, não julgue uma mãe se você não passou por isso, tá? 2, ter tempo de autocuidado não é egoísmo. Nessa situação, por exemplo, da Inglaterra, além da enfermeira, teve um tempinho de autocuidado que eu nunca abri mão, que era, depois que eu colocava ela para dormir, ela sempre dormiu cedo, então 7h30 ela já estava dormindo, tinha 1 aninho e pouco. Eu ia tomar aquele banho longo, bem tranquilo, bem demorado, e depois eu preparava um chá, comia uns biscoitinhos sozinha, na paz, e alguns dias, quando meu marido chegava mais cedo da universidade, a gente ficava conversando na cozinha, conversando sobre o dia, como é que tinha sido, etc, etc. Né? Então era um momento para eu me conectar comigo mesma no banho, para um tempo de autocuidado e um tempo para conversar com ele depois. Então eram 2 coisas simples, gente. Banho longo, sem ninguém me interrompendo quando ela já estava dormindo, meu marido ficava de olho se ela despertasse, mas geralmente ela não acordava. Era um banho tipo meia hora. E esse chá, que era também mais uns 20 minutos, 30 no máximo. Né? É uma coisa simples que você pode fazer em casa e que não custa muito, mas era um momento de eu dizer assim: "Ufa, terminei o dia. Foi cansativo? Foi. Preciso buscar uma solução para ela dormir melhor à noite? Sim, mas eu tinha aquele tempinho de autocuidado, mesmo sendo a mãe, sem rede de apoio, morando fora do Brasil, passando por tudo isso sozinha, né, só com a ajuda do meu marido, mas sem uma rede de apoio, que eu digo, sem escolinha, sem empregada, sem mãe, né. Então, é importante, gente, mesmo na situação mais extrema que você esteja vivenciando, que você entenda, tempo de autocuidado não é egoísmo, é você se reabastecer para você estar mais leve para cuidar dos seus filhos, para você não estourar porque tem um copo sujo em cima da mesa, para você não estourar porque o filho atrasou para ir para a escola. Então, quantas vezes a gente estoura, grita, perde a paciência, porque às vezes é aquela última gotinha que entrou no nosso copo e esborrou, porque a gente está sobrecarregada. Então, eu gosto muito de usar uma metáfora que é: se você não tem um tempo de autocuidado, se você não consegue se manter calma, você não vai conseguir ser uma água para apagar as fogueiras da sua vida. Quais são as fogueiras da nossa maternidade? É um filho tendo uma birra quando está naquela fase de 2, 3 aninhos, né? É um choro descontrolado do filho que ainda naturalmente não tem a regulação emocional, porque o cérebro dele realmente ainda não está desenvolvido. A autorregulação é uma coisa que é desenvolvida ao longo do tempo, né? E aí, se você não está bem emocionalmente, se você está exausta física, mentalmente e emocionalmente, você vai estourar, porque você está com seu copo transbordando. E aí você não consegue ser a água, ou seja, aquela mãe que você gostaria de ser centrada, que apaga o fogo do caos, briga de irmãos ou crise que tenha com criança, né? Porque você está desregulada.
Então, quando a gente está desregulada emocionalmente, porque a gente está exausta, porque a gente não tem um momento de autocuidado e de descanso no dia, é só cuidar, 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 trabalhar, 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 cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da casa, e a gente fica nesse piloto automático, a gente acaba sendo, no momento de crise, no momento de caos, o oposto da água. A gente acaba sendo a gasolina numa fogueira. Agora me digam, minha gente, agora que a gente está nessa época de São João, gasolina por acaso apaga a fogueira? Não, né? O que é que ela vai fazer? Crescer ainda mais. Então, se seus filhos estão brigando, estão numa situação de conflito, por exemplo, eu tenho uma de 9 e uma de 12, então aqui meu desafio maior já não são as birras, né? Porque eu já passei daquela fase dos 3 aninhos. No meu caso, o desafio maior é briga entre irmãos, né? Pegou minha roupa, não sai do banheiro ainda, quer entrar para tomar o banho, blá, 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 aquelas briguinhas, aquelas provocações de irmão. É no carro, é em casa, é no jantar, não importa. Sempre tem alguma briguinha. Se eu não me regular e não me acalmar, se eu não der um passo para trás, se eu não respirar 3 vezes e me acalmar, parar, pegar uma água, tomar, sair da situação e pensar, gente, Juliana, tem calma. Se respira, não pira, porque se você tentar resolver esse problema no calor da raiva, você vai ser gasolina na fogueira. E aí, quando eu consigo dar esses 3 passos para trás, respirar e pensar que aquela minha atitude descontrolada, de raiva, de descontar alguma coisa nas minhas filhas, só vai piorar a situação, eu consigo dar um espaço para eu me acalmar, para elas se acalmarem e a gente consegue resolver melhor. Então, sempre funciona, gente? Sempre eu sou plena e tranquila assim? Não. Mas a maioria das vezes eu consigo fazer isso porque eu tenho uma prática de meditação diária, porque eu tenho meus 10 minutinhos sagrados depois do almoço para tirar para minha meditação. E eu digo, eu mereço esses 10 minutos, porque eu tenho 16 horas por dia acordada, eu não vou tirar 10 minutos para mim, aí eu vou. Então, os e-mails vão esperar. As minhas filhas vão esperar na escola, se eu precisar me atrasar 5 minutos, mas eu não abro mão desses 10 minutos. Então, vocês têm que entender, nessa jornada minha, né, de Juliana, como mãe, como professora, como pesquisadora sobre bem-estar e gestão do tempo, eu hoje defendo com unhas e dentes o que eu chamo de momentos sagrados. O que é isso? São momentos que a gente precisa literalmente, gente, proteger como sagrados e inegociáveis para a gente manter a nossa saúde mental e o prazer na eternidade. Porque se você só se doar constantemente para os outros e não reabastecer o seu copo emocional com momentos de descanso, momentos de leitura, momentos de prazer, momentos de caminhar, momentos de autocuidado, você não vai ter o que dar para o outro. É simples assim, tá? Então, entenda, cuidar dos filhos é bom, mas chega uma hora que a gente sente falta de se cuidar. Então, ter um tempo só pra gente não é luxo, não é egoísmo, tá? Hoje, gente, eu não abro mão de uma vez por mês tirar uma manhã para mim. Eu vou no horário que elas estão na escola, para não atrapalhar a rotina, porque eu não tenho quem vai buscar na escola, então sou eu que vou buscar. Eu boto no horário de 1 às 2h30 da tarde, uma vez por mês, para ir no spa urbano, que eu descobri que tinha um precinho legal se eu fizesse um membership, uma assinatura mensal. E aí, do pouco dinheirinho que eu tenho, de uma mesadinha, eu tiro ali e vou e pago. E faço. Outra coisa que eu faço, minha unha uma vez por mês. Mesmo sendo caro aqui, faz uns 2 meses que eu comecei a fazer a minha unha. Eu disse, eu vou fazer minha unha, porque eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais mulher, eu me sinto mais vaidosa, eu sinto mais prazer até de fazer os meus vídeos, porque eu tô com a unha feita. Porque eu me sinto mais profissional, mais professora. Eu me lembro da minha vida no Brasil como professora universitária, quando eu faço a unha. Pode ser incrível isso para você, mas é verdade. É como usar salto. Eu não trouxe salto nenhum do Brasil para cá. Eu comprei uma assim há alguns meses atrás. Mas quando eu botava meu salto que eu ia dar aula, eu me sentia empoderada. A postura minha mudava. Eu ia para uma reunião da reitoria, salto. Porque eu me sentia muito mais elegante. Quando você se sente mais elegante, você se sente mais empoderada, mais corajosa de falar o que você precisa, etc e tal. Então, é luxo fazer uma unha? Pode ser. Mas eu quero fazer minha unha, ponto. Eu vou tirar uma manhã para mim? Vou. Eu vou precisar compensar aquela manhã que eu não trabalhei para fazer, encaixar outra coisa? Vou. Vou precisar acordar de 5h30 da manhã no sábado? Vou. Mas compensa, porque eu tirei meu tempo de autocuidado. Então é isso que você precisa entender também. Meninas, agora vamos para as recomendações. O tema do vídeo de hoje são 3 estratégias simples para ter um tempo diário de autocuidado, mesmo depois de ser mãe. Agora chegou a hora de pegar a sua caderneta, pegar a sua canetinha, corre agora, pausa o vídeo e vai atrás.
qualquer coisa, pode ser uma caderneta grande, pequena, um papel, um post-it, mas se você puder ter uma caderneta melhor, porque você não perde as dicas de hoje, tá? Estratégia número 1. Tenha um tempo sagrado diário de autocuidado. Como é que eu, Juliana, consigo, mesmo morando fora do Brasil, sem rede de apoio? Vamos lá. Primeiro eu me convenci de um ditado que meu pai dizia muito, que era o seguinte: minha filha, saco vazio não fica de pé. Ou seja, se você se esvaziar completamente de autocuidado e só cuidar dos outros, só cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar do marido, cuidar dos outros, e 0 minuto para você, o seu saco, ou seja, a sua vida, a sua mente, o seu corpo não vão aguentar a longo prazo. Você vai ter um burnout, que é um esgotamento. Ou você vai ter algum adoecimento emocional, uma crise de ansiedade, uma depressão ou qualquer outro quadro que muitas vezes vai se construindo ao longo de anos de exaustão. Então não façam isso, tá? Entenda, você só pode ser uma pessoa com capacidade de cuidar do outro, com presença emocional, e isso é fundamental porque é muito mais importante do que quantidade de tempo, é a sua presença. Então, eu estava uma vez escutando a Thelma Abraão, que foi minha mentora de carreira, quando ela fazia ainda esse processo de mentoria, e Thelma diz no curso dela, né, que foi uma coisa que me ajudou muito a mudar minha mentalidade sobre maternidade, foi fazer o curso dela de parentalidade, o curso online. E ela disse, olha, gente, muita gente acha que por conta de ser dona de casa, estar o tempo todo com os filhos, está tendo tempo de qualidade, e não é. Você precisa entender que tempo de qualidade é você ter de 20 a 30 minutos com cada um dos seus filhos separadamente, de preferência, dando atenção exclusiva. Então, veja, 20 minutos não é algo absurdo, gente. Esses 20 minutos pode ser levando para uma atividade física e conversando no carro, indo para a escola e conversando, voltando da escola e conversando, o que é que eu faço com as meninas, é você ter um sorvete semanal com seus filhos, é ter uma atividade prazerosa que você faz com uma e depois você faz com a outra. Então, não entendam que esses momentos de interação, de conversa com seus filhos, eles só têm qualidade se você estiver plenamente presente. E a gente só está plenamente presente para olhar no olho do outro, para escutar o outro, para ter empatia pelo outro, para entender o que é que está passando pela cabeça do seu filho e de se abrir realmente a criar uma conexão se você estiver com a sua mente com espaço mental. Se você está aqui olhando para o seu filho, para o seu marido, para a sua amiga, seja lá quem for, e você está devaneando, ou na sua lista de tarefas que você tem que terminar, ou nas coisas que você tem que fazer amanhã, ou nas coisas que você deixou de fazer, ou na feira, ou na comida, não sei o que lá, nos 500 coisas que você tem que fazer, você não está tendo presença plena, você não está tendo a qualidade de atenção que você deveria. Então a gente fica preocupado, gente, às vezes com a quantidade de tempo, de minutos, né, que a gente passa com os filhos, quando na verdade a gente está olhando para o problema de uma forma errada. O que realmente importa não é a quantidade de tempo. Se você tiver 20 a 30 minutos de qualidade de atenção olho a olho, é muito mais importante você abandonar sua carreira e ser dona de casa, por exemplo. Então, pense nisso, tá? Agora, você só consegue fazer isso, se você treinar essa habilidade de comunicação, e 2, se você tiver o básico das suas necessidades de repouso, de descanso, de autocuidado. Porque senão você não vai ter o que dar, tá? Ponto de vista prático. O que é que você pode fazer? Primeira coisa, Ju, você disse que era um passo simples. Primeira coisa que você pode fazer para ter esse tempo diário e de você estar minimamente repousada. Dormir cedo. Ponto. Então, ao invés de você ficar distraída no seu celular, que é a coisa mais comum que eu vejo nas minhas alunas e nas pessoas que participam do meu evento online. Ju, eu não consigo dormir cedo. Ju, os meninos vão dormir e eu pego o celular, Reels, é vídeo no YouTube, é Netflix, vou maratonar. Quando eu vejo, todo dia é 11 horas da noite, é 10 e meia da noite, é meia-noite e eu não consigo acordar cedo para estudar, nem fazer atividade física, nada. Então, primeira coisa é você dormir cedo. Mas como é que você vai fazer isso do ponto de vista prático? Você tem que pensar. Primeiro, qual é a hora que você quer realmente desligar o seu celular? E fazer um exercício, mesmo que sua mão fique coçando nos primeiros dias, de desligar o seu aparelho 30 minutos a 1 hora, que é o que é recomendado pelos especialistas, tá? Por que esse tempo? Porque a nossa mente tem um tempo entre você desconectar-se das telas e você desacelerar sua mente e você dar outros sinais mais saudáveis de que é hora de dormir. E aí, depois que você desligar, vamos dizer que você quer dormir às 10. Então, você vai começar a desligar às 9. Se você achar muito difícil, começa com 9h30, por exemplo.
E aí você vai ter substituir por um ritual, em vez de ficar na tela rolando o feed, um ritual de preparação para dormir. E aí os especialistas em sono, eles recomendam um ritual que não seja mais longo do que 30 minutos. 30 minutos é o timing, é o tempo ideal. E aí você pode fazer de 1 a 3 atividades que você repita de forma mais ou menos regular ao longo da sua semana. Então, por exemplo, eu, Juliana, gosto muito da combinação banho longo ouvindo a música, eu pego o Google Nest, tiro do quarto, que é o meu despertador, ponho no banheiro, não levo o celular, e peço, é um comando de voz, né? Então eu peço para tocar uma playlist de Marisa da Monte, uma playlist de Vanessa da Mata. Então não uso as minhas playlists do celular, porque eu não quero ficar distraída com o celular. Ele já está desligado, carregando lá na sala. E aí eu vou escutando aquela música, e como eu sou muito musical, cantar, né, já diz o ditado, quem canta seus males espanta. Então, no meu momento de tomar banho, eu estou fazendo 2 atividades, na verdade, ali, multitasking, né? Duas. Mas eu estou fazendo o quê? Cantando, espantando os meus males, e ao mesmo tempo tomando um banho morno. E aí eu já não economizo mais meu sabonete líquido, eu compro na promoção, mas eu compro 3, 4 sabonetes líquidos na melhor loja do shopping. E aí eu me sinto cheirosa, aí eu me sinto relaxada, e aquela aguinha, aquela sensação, e a música. Então, naqueles 30 minutos, o mundo pode estar caindo, minha gente, mas eu estou plena naqueles meus 30 minutos. Quando dá tempo, quando eu sinto que eu estou muito agitada, estou com TPM, alguma coisa, eu desço, faço um chazinho de camomila e volto e leio. Então, eu faço no máximo essas 3 atividades, na melhor situação. Tem dias que eu estou super cansada, tipo ontem, eu capotei de 8h45 da noite e eu não li. Eu fiz só os 20 minutos de banho, escovei os dentes. Boa noite, meninas. Vão dormir cedo, mãe tá muito, muito cansada. Eu tô com dor de cabeça, dormi mal ontem. Tô com TPM, blá, 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 blá. Subam, porque senão o cachorro vai ficar latindo com vocês aqui embaixo. Ok, mamãe? Ok. E subi. 8h45, gente, eu acho que eu tava dormindo já, tão cansada que eu tava. Então, essas 3 atividades não é para você ficar engessada feito um robô. Ah, se eu não fizer as 3 atividades que Didier falou, não vou dormir. Não. Se eu fizer 20 minutos, pronto, o mundo se acabou. Não. Se eu atrasar 15 minutos porque teve uma entrevista, que eu tive um jogo do meu filho para acompanhar, não. O que os especialistas em sono falam é, quando você tem um horário regular e uma sequência de atividades que se repetem de forma mais ou menos regular, você manda mensagens para o seu cérebro de que aquela sequência de atividades significa preparação para a hora de dormir. Então, se você selecionar 1, 2 ou 3 atividades, tente não ser tão rigorosa com você mesma. O que importa é que seja pelo menos uma atividade, um horário mais ou menos regular, e que se repita todos os dias. E você vai ver, teste e depois você volta para me contar se isso não vai ajudar você a adormecer melhor, tá? Outra dica, além de dormir cedo. Pense em pequenos momentos de folga de 10 a 15 minutos para respirar ao longo do dia. Então, o que você pode fazer nesses momentos? Gente, eu estou trabalhando aqui, eu coloco meu horário nos blocos de trabalho 45 minutos. Quando toca esse timerzinho aqui, eu me levanto, coloco o fone de ouvido, vou ouvir uma música que eu gosto e vou colocar roupa para lavar, ou roupa para secar, ou dobrar as roupinhas. 10, 15 minutinhos. Só fazer isso. E revezar uma atividade intelectual com atividade braçal, né? Meu pai dizia que é descansar quebrando pedra, ou seja, descansar na atividade intelectual fazendo uma coisa mais braçal, isso já me relaxa. Então, isso, além de me relaxar, adianta o processo de uma fase doméstico, né? Então, para quem trabalha em home office, fica essa dica extra. Você pode ter uma pausa para um cochilo depois do almoço. Ju, mas eu não tenho condição de cochilar no meu trabalho, porque como é que eu vou deitar na cama? Gente, tirar um cochilo pode ser você fazer o que meu pai fazia. Ele pegava, sentava no sofá da sala, botava Vivaldi ou Mozart para tocar e ficava 10 minutinhos assim, com a cabeça baixa. Era o cochilo do meu pai. Da minha mãe era pegar um livro e ficar na rede, lá no quarto dela, lendo. E depois o livro ia dando um soninho, um soninho, um soninho, um soninho. Ela fechava o olho, fechava o livro e tirava um cochilinho dela toda a tarde. E é por isso que minha mãe, com 81 anos, tem uma energia de um furacão. Porque ela sempre soube ter pequenas pausas ao longo do dia. Então você também pode tentar. No trabalho, ouvir uma musiquinha instrumental sentada na sua cadeira, entre uma cliente e outra, né? Caminhando na hora do almoço, se você mora num país mais frio como eu, você pode fazer isso porque as crianças largam de 2h30 da tarde e aqui na hora do almoço não é tão quente. Se você mora no Brasil, muito calor, Ju, não dá.
Faz uma caminhadinha no final da tarde de 15 minutinhos perto da pracinha da sua casa. Então, esses momentos, gente, simples, de 10 a 15 minutinhos, para um cochilo, para uma meditação, para uma caminhada, podem parecer nada, mas são preciosos para cuidar do seu bem-estar. E quem sabe cuidar do seu bem-estar evita adoecer depois, tá? Eu tive uma aluna minha, Patrícia, que ela duvidava um pouco dessa história de ai, será que eu vou conseguir caminhar? Será que eu vou conseguir caminhar? E aí a gente fez um desafio no curso. Eu disse, Paty, vamos ajustar essas 3 variáveis aqui. Aí a gente começou, ajustou a variável da hora de dormir, o ritual, tiramos o celular do quarto, ela comprou um alarmezinho nas Americanas, tira o celular do quarto. Ela disse, é mesmo, já é muito difícil a gente não olhar quando tá do lado, né? Vou combinar com a Eduardo, vou tirar. Deixa a roupa de ginástica já dobrada em cima da cama, porque quando você se acordar, que você olhar, você vai ter aquela pista visual, lembrando a você do compromisso que você fez com você mesma na noite passada de caminhar. Minha gente, ela mora em Campina Grande, tem 3 filhos e um casal de gêmeos de 1 ano e meio. Ela disse, Ju, foram 2 manhãs lutando contra a minha preguiça, mas eu consegui na terceira. Quando eu fui caminhar no Açude Velho, quem é de Campina sabe, aquela brisazinha da manhã, fresquinha, ainda friazinha. Eu rezando o meu texto, depois escutando música, vendo casais idosos caminhando, vendo a natureza, escutando os pássaros. Eu cheguei em casa, fiz o meu devocional e tomei um café da manhã, sozinha no silêncio, antes das 3 crianças acordarem. Ela tem uma menina de 4 e o casal de 1 e meio. Eu me senti tão em paz como há muito tempo eu não me sentia. Gente, Patrícia conseguiu fazer 30 minutos de caminhada e depois 20 minutos de café. Mas só ela poder ter a sensação que ela estava tendo tempo de rezar e de comer, de tomar um café em paz, no silêncio, sem ninguém demandando nada. Mãe, me dá um copo de água, mãe, me dá isso. Você falar aos pequenininhos que ainda, né, tem menos de 2 anos, que vocês sabem que essa fase é bem difícil. Ela disse que aquilo deu uma paz interna e uma energia para ela lidar com todos os desafios que ela sabia que vinha ao longo do dia, quando todo mundo acordasse. Leva para a escola, volta, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ela reabasteceu primeiro o saco, né, o corpo dela, ela não se permitiu esvaziar completamente para assim conseguir se doar melhor. Então é isso que você tem que fazer, tá bom? Bom, e estratégia número 2, tem um tempo sagrado diário de estudo. Então, seguindo a dica anterior, que é o horário regular de dormir, que isso pode ser 21, 22 horas, 22h30, não importa, depende da sua vida, de que cidade você mora. Se mora numa capital, que você gasta muito tempo com o deslocamento, você larga do salão 8 horas da noite. Você não pode ter a mesma rotina minha de Juliana, que janta de 5h30, 6 horas da tarde, né, que mora numa cidade desse tamanho no interior do Canadá. Então, o que importa, mãe, é você pensar qual é o horário que eu consigo realmente encerrar minhas atividades do dia. Colocar meu filho para dormir, eventualmente, quando ele dorme, eu tenho que fazer algumas coisas de casa, porque eu estou sem rede de apoio, como essa mãe de hoje, né? Filho de 3 anos, ainda precisa daquele cuidado de dar banho, botar para dormir, etc. Às vezes não tenho empregada, não tenho marido, então eu preciso cuidar para adiantar minha quentinha para outro dia, dar uma geral na cozinha, adiantar alguma coisa da roupa. Então, às vezes, você não vai conseguir dormir 9 horas da noite como seu filho dormia 8h30. Você vai conseguir dormir 1 hora depois, por exemplo, ou ir se preparar para dormir 1 hora depois, por exemplo, às 10. Ok, é a sua realidade. Mas aí você precisa entender, essas 10 horas precisa ser 10 horas todos os dias. E você precisa entender, encerrei minhas atividades de casa, meus afazeres que eu preciso fazer, eu não vou ficar desperdiçando meu tempo, doando a minha cabeça, meu tempo de dormir para uma rede social. Eu vou cuidar do meu sono, porque eu quero acordar cedo para estudar. Então, tenha um horário regular de dormir e tenha também um horário regular de acordar. Seja 5h30, que é o que eu consigo fazer, seja 6, seja 6h30, não importa. O que importa é a regularidade e que você atenda às necessidades fisiológicas que são únicas. A média de quantidade de horas de sono, gente, é de 7 a 9. Eu, Juliana, preciso de 8. Menos do que isso, eu já acordo um pouco com sono. 9, eu não preciso. Então, você precisa descobrir também, testando qual é a sua realidade, tá bom? Uma dica importante aqui, gente. Evite ficar apertando o bendito do soneca no celular. Ou distraída no celular assim que acorda. Por quê? Porque isso é um vício de comportamento que você não percebe que rouba preciosos minutos da sua manhã também. Então, qual a dica extra aqui?
troque o despertador por um timer baratinho, tipo esse daqui, que veio na caixa de tinta do meu cabelo. Um celular antigo serve sem Wi-Fi. Ou um relógio analógico, tipo esse aqui, ó. Isso aqui você compra numa... Vai na Amazon da vida, ou qualquer loja, baratinha, e compra um reloginho desse, ó. On, off, pilhazinha, AA, liga, desliga, despertador. Pronto. Isso daqui, barato, você não vai morrer de pobre nem de rico se você comprar isso, mas você vai salvar minutos preciosos da sua vida, tá bom? Eu testei e eu recomendo você mudar esse hábito de não usar o celular como despertador para evitar o mau hábito de rolar de manhã. E eu recomendo que você faça isso e você vai ver as mudanças acontecerem de imediato, tá? Por que eu recomendo estudar logo cedinho, gente? Primeiro porque foi uma dica que eu aprendi com a Thelma e eu testei vários horários e cedinho você tem algumas vantagens. Primeiro, você não vai ser distraída pelas demandas da casa, do filho que vai ficar chamando, buzinando, demandando, tô com fome, tô com isso, tô com aquilo outro, ou da sua própria rotina, responder um cliente no WhatsApp, responder um e-mail urgente, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, quando você começa a se acordar muito tarde, já entra o dia respondendo gente, respondendo demanda dos outros, é mais fácil de você se deixar distrair. Quando você se acorda 1 hora a 1 hora e meia, que foi o que a Thelma me recomendou e eu desde então sigo, você ganha um tempo que não é igual ao tempo que você tem de trabalho quando você está sendo interrompido por notificação pela demanda dos seus filhos, porque é 1 hora de foco total. Se você trabalhar como eu trabalho, com o celular desligado, sem notificação te atrapalhando, com todo mundo ainda dormindo, meu amor, 30 minutos rende, viu? Porque você está livre de distrações externas e você minimiza as distrações internas, que são as suas emoções, suas preocupações. Por quê? Porque sua mente ainda está vazia de preocupações, de problemas, tá? Então, outra pergunta que pode estar acontecendo aí na sua cabeça agora, que algumas mães me fazem, principalmente nas lives que é ao vivo, que a gente consegue interagir mais. Ju, como é que eu faço, tá? Porque eu já disse nas lives, vocês podem estudar 15, 30, 45 minutos de manhã, não importa a quantidade de tempo. O que importa é a regularidade desse tempo que você vai dedicar de estudo toda manhã. Agora, se você está se perguntando, você gostaria de me perguntar, como é que eu faço, Ju, se eu não gosto de acordar cedo? Ou se na minha rotina eu já não consigo acordar mais cedo, né? Como é que eu faço para achar esses 15, 30 ou 45 minutos para eu estudar todo dia para eu crescer na minha carreira? Bom, vou dar outros exemplos aqui de outros espaços do dia que você pode encaixar esse horário, baseado em fatos reais, ex-alunas e amigas minhas que fizeram esse sacrifício por um tempo, mas que depois, ó, voaram na carreira. No intervalo do almoço, no trabalho. Chegando mais cedo para pegar o filho na escola. Vamos supor que você chega na escola pegar seu filho de 11h30, você pode começar a chegar às 11h, pegando menos trânsito. E estudar no carro, minha gente, é uma beleza, porque é um silêncio, ninguém te interrompe, só precisa aprender a desligar as notificações dos seus aplicativos que mais te distraem, porque se ficar no carro estudando no celular e ficar pipi de notificação do WhatsApp ou você ficar rolando o feed, não adianta, né? Você tem que estar ali protegida fisicamente, mas também se proteger de distrações, tá? Se você é autônoma, manicure, como é o caso dessa mãe que inspirou esse vídeo, entre uma cliente e outra, você pode estar com seu livrinho ou seu aplicativo, seu fonezinho lá da Hotmart fazendo seu cursinho online. Depois do seu filho dormir, vamos supor que seu filho é pequenininho, você ajustou a rotina dele de dormir cedo, 7h30 da noite, está dormindo 8 horas no máximo, corre para estudar. Enquanto o filho faz uma atividade esportiva ou extracurricular, gente, eu li muito livro assim. Levava o meu Kindlezinho, porque zero distração, sem um celular no silencioso ou no modo avião, pegava o Kindle e danava-me a ler. Então eu li muito livro assim, enquanto as meninas faziam esportes. Enquanto o filho está numa consulta médica, que foi o caso de uma mãe que participou da última live, que tem um filho especial e é mãe solo. Eu disse, enquanto ele estiver dentro da consulta com um especialista, ao invés de você ficar em rede social, leva um livro, leva uma caderneta na terapia, leva um caderno. Eu já escrevi vários roteiros de vídeos para vocês, enquanto minha filha estava fazendo crossfit, por exemplo. Então, se você tem uma atividade com o seu filho que é regular, não perde seu tempo com rede social. Gente, é a mesma coisa você perder tempo com fofoca, tá? Então, se você estiver aqui no YouTube escutando um vídeo, um perfil que você está aprendendo alguma coisa, nota 10. Mas se o tempo que você está gastando com rede social é só para ficar olhando besteira da vida dos outros, invejando a grama dos outros,
repense se você não está desperdiçando seu precioso tempo que não volta atrás. Ninguém da rede social vai pagar suas contas, nem ajudar você a subir na carreira, tá? Então, seja criteriosa, tá? Estratégia 3. Tenha um tempo sagrado, diário de oração ou meditação. Se você tem alguma fé, como é o meu caso, lembre-se que fé também precisa ser nutrida, com orações, com música, com preces, com leitura. E isso tem a ver, sim, com o nosso bem-estar e nossa saúde mental. Porque várias pesquisas mostram, pessoas que têm uma prática religiosa, não necessariamente só pertencer a uma religião, mas cotidianamente ela lê o seu salmo, ela lê o seu devocional, que é uma coisa que eu estou fazendo agora. Uma paginazinha, gente, do devocional. Uma citação de um salmo ou de um trecho da escritura, uma reflexão, oração do dia. Não dá 2 minutos, não, ler esse devocional. Faça todo dia, maravilhoso. Então, independentemente de qual seja a sua religião, se você quer testar, fazer uma prática cotidiana de oração, né, eu digo, isso pode também ajudar a ser um tempo de autocuidado e de restaurar o seu equilíbrio emocional, tá? Você pode, como eu falei, encaixar alguns minutinhos lendo o devocional. Você pode ouvir um devocional por meio de um podcast. Você pode ter um canal no YouTube da sua religião ou da sua orientação, da sua preferência, que ajude a nutrir a sua fé. Você pode rezar ou orar enquanto você prepara o café dos seus filhos, colocando uma oração no seu fone de ouvido, tá? E se você pode estar se perguntando, Ju, não tem nenhuma religião, não tem nenhuma crença, o que é que eu posso fazer para trabalhar essa questão da espiritualidade e da minha concentração, da minha calma, porque eu sou muito agitada? Meditação mindfulness, que é meditação de atenção plena, que não tem nenhuma ligação com religião. Eu fiz um curso de formação de instrutora de meditação, gente, mindfulness, e não tem. Se você não sabe do que eu estou falando, Ju, como assim? Vou colocar para você aqui na descrição um documentário do Netflix que explica a linha do tempo e a evolução da meditação de atenção plena, que foi trazida para aqui para os Estados Unidos por um professor e médico chamado Dr. John Kabat-Zinn. E essa meditação de chamada atenção plena hoje é aplicada na Google, outras grandes corporações, hospitais, clínicas, presídios, escolas, tudo para ajudar as pessoas a diminuir estresse e ansiedade e ter uma vida mais tranquila. Então, você, mãe, está precisando de menos estresse, mais calma para lidar com os conflitos que você tem, de lidar com os desafios da maternidade, a meditação pode ser para você, tá? E você pode praticar de várias formas. Se você tem zero experiência, você pode começar com canais de meditação no YouTube. Eu vou colocar para vocês aqui uma playlist que eu tenho, na época que eu fiz o curso de instrutora de Mindfulness, eu fiz uma playlist, mais ou menos uns 13 episódios, chamado Meditação Simples. E eu vou colocar no final do vídeo, vou colocar aqui na descrição para vocês, num cardzinho, melhor dizendo, e também na descrição por escrito aqui, para que vocês possam acessar essa playlist, e vocês vão entender os primeiros passos, as vantagens, etc. E também meditações guiadas, que você põe no fone, fica em silêncio, fecha os olhinhos e segue a meditação. Se você tiver Netflix, confere também essas séries que eu vou colocar, que eu super recomendo, que são esses documentários. Além disso, eu vou colocar para vocês o link de 2 séries que também tem no Netflix, chamada Headspace. Uma é maior, e ela fala sobre o que é essa meditação de atenção plena, como praticar os princípios, e no finalzinho ela tem uma meditação guiada, que você pode fazer assistindo ou ouvindo, tá? E, além dessa meditação mais geral, ela tem uma outra série nova que eles fizeram, que é a meditação para dormir. Então, quem tiver Netflix, nem sabia, mas agora já sabe, tem meditação para você ouvir. E se você quiser usar aplicativos, ao invés de ficar olhando a vida dos outros nas redes sociais, use o seu tempo no digital para ouvir meditação. Tem várias opções, gente. Algumas com meditações gratuitas liberadas nos aplicativos e outros aplicativos que geralmente na versão paga que você tem mais opções. Então, eu vou colocar para vocês também aqui na descrição essas dicas desses aplicativos. O que eu mais indico de biblioteca gratuita é o Insight Timer BR. Não se preocupe que eu vou colocar aqui para você. E tem outra que é a opção que eu mais gosto, que eu usei durante mais de 2 anos, que é a mais completa e que tem mais músicas, que é o Calm. E tem outras opções que você pode escolher se você entrar na sua loja de aplicativos, né? O Google Play ou do Apple Play, da Apple.
E você, na sua loja de aplicativos, você colocar a palavra meditação, você vai ver que tem várias e várias e várias opções. Inclusive, apenas em português, feita por brasileiros também, tá? Gente, se você agora lembrou de alguma amiga que também está nesse processo de organizar a vida para poder ter mais tempo de autocuidado, para cuidar de si depois de ser mãe, compartilha esse vídeo com ela, tá bom? E agora vamos para o nosso resumão, tá bom? O tema do vídeo de hoje foi 3 estratégias simples para ter um tempo diário de autocuidado, mesmo depois de ser mãe. Pega papel e caneta para anotar. Estratégia 1. Tenha um tempo sagrado diário de autocuidado. Estratégia 2. Tenha um tempo sagrado diário de estudo. Estratégia 3. Tenha um tempo sagrado diário de oração ou meditação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se você quiser, escreve aqui nos comentários qual a sua maior dor ou sonho na sua carreira depois de ser mãe. E meu alarme dizendo que é hora de pegar as meninas na escola. Um beijo para vocês. Abraços quentinhos aqui do Canadá e também da minha pedidora de abraços.